Olá, eu sou a Thelma e hoje eu trouxe mais um vídeo sobre saúde para tentar te explicar de uma forma mais descomplicada. Vamos lá? Roda a vinheta. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal Informação e Saúde. Informação é saúde também. Esse E, ele tem dois sentidos, porque a gente se informar da forma correta também é uma forma de ajudar muito na nossa saúde, principalmente nos dias atuais. Para você que é novo aqui, já se inscreva no canal, por favor, deposite aí seu like e deixe nos comentários quais assuntos sobre saúde vocês querem saber, porque eu tô lendo todos os comentários e tô utilizando as dúvidas de vocês para gerar o conteúdo aqui dos vídeos. Assim como eu fiz com a Lê Queiroz, que está nos perguntando sobre traqueostomia. Ela quer saber mais sobre esse assunto. Para a gente saber um pouco mais sobre traqueostomia, antes a gente precisa entender o que é a traqueia. A traqueia é uma parte do nosso aparelho respiratório. Ela começa um pouquinho abaixo da nossa laringe e termina nos nossos brônquios, praticamente já nos nossos pulmões. Para ficar mais fácil, a traqueia é como se fosse um túnel de ar. Por ela passa o ar que entra pela nossa boca. Tá vendo aqui esse meu dedo? Imagine que ele seja uma traqueia. A nossa traqueia, ela é formada por vários anéis de cartilagem. Então imagina que são vários anéis. Eu tenho dois aqui na minha mão, no caso são de ouro. Na nossa traqueia, eles são de cartilagem. Eles vão formando um tubinho por onde vai passar o ar. Daí você vai me perguntar, mas calma aí. Aqui, ó, no meu pescoço não passa só ar. Eu como também. Como é que faz para a comida não ir parar no meu pulmão? Nosso corpo é fantástico, nosso corpo é muito inteligente. Então, na verdade, é como se eu tivesse dois túneis. O túnel da frente é do aparelho respiratório. Então, o ar vai entrar pela boca, vai passar por toda essa estrutura respiratória que eu falei para vocês. O túnel de trás é o nosso esôfago. Ele sim é o buraquinho onde a comida cai e leva para o nosso estômago. E como é que não confunde um buraco com outro? Porque eu tenho na minha árvore respiratória a epiglote. Você nunca ouviu falar de epiglote? A epiglote é como se fosse uma folhinha. Ela tem um formatinho como se fosse uma folhinha, uma linguinha. A hora que a comida entra, ela fecha a árvore respiratória. Então, aonde passa ar, não entra a comida. Não pode entrar comida nem água. Ela fecha para nos proteger. Eventualmente, se entrar ali uma gotinha de água, um grãozinho de arroz, o que acontece? A gente engasga. Opa! E aí o nosso corpo, mais uma vez, é tão inteligente que tosse para poder expulsar essa água, esse pedacinho de alimento que tenta entrar na árvore respiratória, mas não consegue. Na maioria das vezes, graças a Deus, não. Entenderam o que é traqueia? Agora a gente vai entender o que é a traqueostomia. É um orifício feito por um cirurgião nessa traqueia, aqui, né? Eu usei o meu dedo como exemplo. Então, eu faço um orifício aqui na traqueia e aí eu estabeleço uma comunicação. O que é uma comunicação? Estabeleço um meio entre dois ambientes. Então, a partir desse orifício, vai entrar ar para os meus pulmões. Quando eu tenho uma traqueostomia, eu não vou mais respirar pelo nariz e também não vou mais respirar pela boca. Eu vou respirar através desse buraquinho que foi feito na minha traqueia. Esse buraquinho pode sim estar conectado a um aparelho respirador, a uma máquina que vai te ajudar a respirar. E em alguns casos, esse buraquinho vai apenas ficar ali aberto para ajudar o paciente a respirar. A traqueostomia tem várias indicações na medicina. Existem algumas doenças, né? Alguns tipos de câncer de cabeça e pescoço que acaba fechando a passagem do ar aqui na nossa garganta. Então você que é fumante, fica atento, porque é o principal fator de risco para esses tipos de câncer. E aí, algumas pessoas precisam fazer cirurgias e elas vão ficar com essa traqueostomia para sempre. Agora, existem algumas situações em que essa traqueostomia ela pode sim ser reversível. Então, a gente está no meio da pandemia, a gente vê que alguns pacientes precisam ser intubados e após 14 dias, os médicos começam a indicar a traqueostomia. E por que que isso acontece?
Imagina que aqui é a minha traqueia vista de cima, o túnel que eu falei que vai passar o ar. Imagina que essa minha caneta é o tubo. O paciente foi entubado inicialmente, tá bom? Ele não tá com traqueostomia. Então eu vou introduzir o tubo na minha traqueia. O tubo vai ficar lá 1 dia, 5 dias, 10 dias, 14 dias. Só que esse tubo, ele é um corpo estranho, o meu organismo não consegue reconhecer. Então ele começa a falar, O que esse tubo tá me incomodando? Aí a mucosa, que é a pelinha que a gente tem dentro dos nossos órgãos, começa a falar, Não tô gostando desse tubo aqui. Para quem assistiu meu último vídeo, onde eu expliquei o que era inflamação, que tem inchaço, que é o edema, começa a, de repente, irritar. Essa inflamação começa a acontecer aqui na parede da minha traqueia e pode ocorrer um fenômeno chamado estenose de traqueia. A traqueia vai fechando ao redor do tubo e eu não quero que isso aconteça. Para que isso não aconteça, o ideal é que esse tubo não permaneça mais de 14 dias. Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, os médicos vão indicar retirar esse tubo e realizar o orifício de traqueostomia, justamente para ajudar esse paciente respirar sem precisar correr o risco dessa traqueia ir fechando. Espero que tenha dado para entender. Agora vocês sabem que eu gosto muito de história, né? E eu fui entender como é que começou essa história de traqueostomia. Quando é que foi feita a primeira traqueostomia? Gente, a traqueostomia é uma das cirurgias mais antigas da medicina. Eu vi relatos de que ela aconteceu 3.600 anos antes de Cristo. Os egípcios já tinham alguns registros de uma pessoa com uma faca na mão, na direção do pescoço do outro egípcio. Aí você olhava e dizia, Nossa, será que é um assassinato? não, gente, era uma tentativa de fazer a pessoa respirar. Então, lá nas tábuas egípcias já tinha esses registros. Mas olha, o cara que arrasou, o cara que assim representou, que foi muito bem, foi o Asclepíades. Vai dizer que você não sabe quem é o Asclepíades. Gente, o Asclepíades, o grego que fez faculdade em Alexandria. Todo mundo só lembra do Hipócrates. O Hipócrates pra cá, o Hipócrates pra lá. O Asclepíades ninguém lembra. Gente, o Asclepíades foi o pai da traqueostomia. Foi ele que fez uma das primeiras tráqueos. Aí depois a comunidade científica, os médicos gregos começaram Ai, não gostei muito disso. Não deu muito certo. estudar, até que nos dias de hoje esse procedimento é realizado muitas vezes por um cirurgião de cabeça e pescoço ou por um cirurgião geral. É um procedimento muito comum nos pacientes graves. Como eu disse para vocês, alguns pacientes vão sim ficar com a tráqueo para o resto da vida, principalmente aqueles pacientes que sofrem com tumores de cabeça e pescoço, e alguns pacientes vão usar a tráqueo por um determinado tempo e ela vai ser reversível. Agora você deve ter outra pergunta sobre tráqueo. Por que é que a pessoa que tá com a tráqueo, respirando pela tráqueo, não consegue falar direito? Justamente porque o ar tem essa fuga. O ar tá entrando e saindo pelo orifício da tráqueo. E para que eu consiga falar, eu preciso que o ar atravesse as minhas cordas vocais, porque essa vibração do ar nas minhas cordas vocais que vai fazer com que o som seja reproduzido. Então é por isso que o paciente com a tráqueo muitas vezes precisa tampar o orifício para conseguir vedar um pouquinho a saída desse ar. Mas se o paciente estiver usando a tráqueo por um tempo determinado, ele vai sim conseguir voltar a falar, vai sim conseguir voltar a deglutir e ele vai sim conseguir voltar a respirar pelo nariz e pela boca. Geralmente, eles vão diminuindo o tamanho da cânula. As cânulas que eles usam podem ser de plástico ou de metal. E eles vão reduzindo. O paciente está usando uma cânula maior. Aí ele vai reduzindo, troca a cânula, coloca uma menor, até que o orifício fique tão pequenininho que o próprio organismo seja capaz de fechar e cicatrizar. E aí tá resolvido. Vai fazer um acompanhamento com fono, com uma equipe multidisciplinar para poder voltar a ter vida normal. Agora, já que a gente tá falando de tráqueo, eu tenho certeza que tem muita gente com dúvidas sobre intubação e a gente vai falar um pouquinho dela também. A intubação é mais uma forma de acessar a nossa via aérea. Só que aí eu coloco um tubo
ou pela boca do meu paciente ou também pelo nariz. Vocês sabiam que existe a intubação nasal? Em que casos a gente utiliza? Quando eu preciso ter a boca livre. Muitas vezes alguém vai lá, machuca o maxilar, toma um soco, aí o cirurgião de bucomaxilo vai precisar reconstruir esse maxilar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um tubo e vou passar pelo nariz. Ele também vai conseguir chegar na minha traqueia e levar esse ar do nariz para os meus pulmões. Ou então eu faço a intubação mais comum, que é a orotraqueal. E para isso eu utilizo um aparelho fundamental, que é o laringoscópio. Esse aparelhinho aqui, que eu trouxe para mostrar para vocês, é o laringoscópio. Esse meu, ele é um laringoscópio articulado. Tá vendo que ele mexe a pontinha aqui? Por que eu tenho esse aparelho, gente? Porque eu sou anestesista. Os anestesistas costumam utilizar diversos dispositivos para poder intubar os pacientes. Porque como a gente pega todo tipo de paciente, alguns pacientes têm a via aérea considerada mais difícil para ser intubada. E aí a gente conseguiu fazer um monte de equipamento que me ajuda caso eu me depare com algum paciente que seja mais difícil de intubar. E esse laringo articulado é um deles. O laringo do hospital é muito parecido com esse. Esse aparelho, ele é constantemente esterilizado. Esse aqui é meu, eu comprei num congresso, mas ele é constantemente esterilizado no hospital antes de ser utilizado no paciente. Mas calma, antes de falar desse aparelho, gente, eu preciso falar para vocês do cara que inventou o laringoscópio. O Manuel Patrício. Esse daí você deve conhecer. Gente, o Manuel, um espanhol médico. Manuel, eu me identifico com ele, porque além de ser médico, ele também queria ser artista. Aliás, ele era um artista, uma pessoa da mídia, né? Uma pessoa que tem, assim, várias profissões. Me identifico muito com a história do Manuel. A mãe dele, cantora. O pai, cantor. Ele, cantor. As irmãs, cantoras. Ele passava a vida inteira cantando. De tanto cantar, ele acabou lesionando as cordas vocais e teve que parar de cantar. Aí ele começou a se dedicar ao estudo da voz. E para poder estudar a voz e as cordas vocais, ele criou o primeiro laringoscópio, que ele conseguia, através de um espelho, visualizar a laringe e as cordas vocais por uma visão indireta. Eu vou colocar aqui uma foto para vocês do primeiro laringoscópio. Aí, como na ciência tudo evolui, a gente chega num aparelho parecido com isso aqui. Quando eu coloco esse aparelho na boca do meu paciente, eu consigo afastar a língua, porque a língua é um músculo muito grande e ela dificulta a minha visualização. Quando eu olho, eu consigo enxergar a minha epiglote, as nossas cordas vocais, que vão dar acesso para a nossa traqueia, que eu acabei de falar, e o nosso esôfago. O tubo vai nesse buraquinho de cima. Ele vai passar entre as cordas vocais e cair ali na traqueia. Ah, não posso deixar de homenagear também os caras que fizeram esse procedimento a primeira vez, né? O Joseph, em 1885, e o Trendelenburg, em 1896. Aliás, esse nome Trendelenburg é bem utilizado no centro cirúrgico, viu? O cara fez história. Todo dia alguém fala o nome dele no centro cirúrgico. Gente, espero que vocês tenham entendido que é uma traqueostomia e o que é uma laringoscopia, que é quando eu realizo a intubação. Qualquer dia eu faço outro vídeo para vocês falando sobre o kit intubação, que são os medicamentos que a gente precisa utilizar na hora de executar esse procedimento para que ninguém sinta dor e ninguém lembre disso. Deixem aqui mais uma vez nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.